Shalom, shalom, amados. Já pararam para refletir nos personagens bíblicos? Quantas coisas eles viveram? E por que Deus deixou isso aí registrado? Quando pensamos em tantos deles. Mas agora eu quero falar com vocês sobre José. Olha só, era jovem, né? Ficou sem a mãe morreu. E posteriormente ele foi levado, né, como escravo. Os próprios irmãos jogaram José numa cova, simularam a morte dele. E lá no Egito, né? Passou por tantas provas também. Sabe, Deus deixou tudo isso aí para nós, para nos mostrar que no mundo nós teríamos aflições, apesar de nós estarmos aqui, né, na nova aliança. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou para nós, né? Nós temos a presença do Espírito Santo abundante sobre as nossas vidas. Nós somos perdoados sem merecimento algum, mas ainda assim, nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas que se vitimizam. Você já viu pessoas se vitimizarem, se acharem, desculpem, as piores, sofredoras, acharem que não tem chance para elas. E aí, quando nós olhamos a história de José e nós observamos que ele, nossa, resiliência, né? Nem sei se o nome correto, se o nome mais coerente seria esse aí, resiliência. Mas José, ele venceu todas as coisas, sabe? E eu acredito realmente que não foi tão fácil para ele, porque quando os irmãos dele apareceram no palácio, depois dele ter superado tudo, quando houve aquela grande fome, eles foram buscar comida lá. E José até disse para eles, tá? Não fiquem mal, não. Na minha tradução, tá? Olha, quem sabe Deus me mandou para cá realmente para esse tempo aí, ó, para socorrer vocês. Quanta força! Mas porque José tinha uma promessa. E ele cria nessa promessa. E ele caminhou todo esse tempo olhando para essa promessa com certeza. Então, amados, quando vierem os desafios, que vêm mesmo para todo mundo, sabe? Quando no horizonte nós não vemos nenhuma nuvem carregada para nos dar a chuva que vai molhar a nossa vida, que às vezes está seca, que está o sol ardente, escaldante, arrebentando, nós vamos continuar olhando para a promessa. Nem para Jesus foi fácil, né? Jesus lá no Getsemane, quando ele, né, ele disse para o Pai, quando ele estava no máximo de sofrimento, de angústia, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Porque Jesus sabia, sempre soube, que a vontade do Pai era perfeita, boa e agradável. Mas antes, para que nós continuemos a nossa jornada, a nossa caminhada, é necessário que nós leamos a Bíblia. É necessário que nós guardemos as histórias bíblicas, porque diariamente, em vários momentos, nós podemos lançar mão dessas verdades que nos libertarão, dessas verdades que nos darão esperança, dessas verdades que nos farão levantar do lugar onde nós estamos. Sabe por que também, amados? A palavra nos diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus nos disse. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos passando por lutas. E se não estamos, pode acreditar que nós vamos passar. Todos nós temos os nossos desafios e nós precisamos de Jesus. Nós precisamos crer no milagre da cruz, porque foi ali que ele nos prometeu a vida eterna, foi ali que ele nos prometeu o renovo, foi ali que ele nos prometeu o perdão, foi ali que ele nos prometeu a nossa blindagem através da presença do Espírito Santo. A parte de Deus sempre está pronta, mas nós temos uma parte. Ele não quer nos carregar como bebês espirituais. O apóstolo Paulo fala, eu não pude dar a vocês mais, eu tive que dar o leitinho. Leite é alimento de bebê, porque não estavam preparados para suportar. Hoje eu vi um rio, né? Hoje não, ontem, eu vi um rio, se foi no Instagram, onde foi? E a mulher dizendo que ela viu uma senhora no supermercado, uma senhora bem velhinha, mas quase 90 anos, com um carrinho cheio de compras e tudo mais, e ela ficou olhando para aquela velhinha pensando, olha, cadê a pessoa da família dessa velhinha? Meu Deus do céu, essa mulher sozinha, nessa dificuldade para colocar no carrinho os alimentos para tirar, olha o peso, olha o movimento, ela não tem força para isso, meu Jesus. E de repente aquela mulher chega no caixa para
passar a compra dela, só que a caixa ela erra. E aí ela diz para a mulher, olha, eu vou ter que passar tudo de novo porque houve um problema aqui na máquina. E a mulher fica brava demais, e a mulher insulta a moça e, sabe, xinga. Aí ela parou e falou, aí veio a resposta, por que ela está sozinha? Será que esse mesmo tratamento, essa falta de piedade e misericórdia que ela tem com as pessoas, ela não teria dentro da casa dela, com os filhos, com os netos, e as pessoas se afastam dela? E aí a gente vai ver os comentários, né? Eu, pelo menos, gosto muito de ver os comentários, porque aí a gente tem um olhar mais apurado, né? Alguma coisa assim. E aí as pessoas disseram, não, eu conheço pessoas que foram boas, que educaram os filhos, que fizeram de tudo, mas ainda assim foram deixadas de lado, abandonadas, preteridas. Então, amados, realmente, toda moeda ela tem duas faces. Nós precisamos olhar para os dois lados. Então, nenhum de nós pode ser carrasco ou juiz de nenhum irmão. Sabe, se nós não tivermos um olhar abrangente de cada situação, nós não podemos. E ainda que tenhamos, né? Eu já vi também no supermercado, eu fiquei abismada, uma senhorinha bem de idade também, ela chamar a moça que estava na fila do caixa para bater nela, sabe? Bate, me bate, ainda fazia assim com os ombros, sabe? E eu fiquei olhando, fiquei apavorada com a coragem dela. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Falta Deus nas pessoas. Falta, sabe, aquilo que fala lá em Gálatas, os frutos do Espírito, o domínio próprio, sabe? Porque Deus nos deu essa condição de nós termos esse domínio próprio, de nós caminharmos, de nós suportarmos, não na nossa força jamais, mas na força do Senhor, com a ajuda dEle, com a presença do Espírito Santo, todos os desafios da vida. Eu tenho muitos desafios e acredito que você também tem. Mas nós vamos escolher ficar naquela postura de vítima, sabe? Naquela postura defensiva, naquela postura agressiva, naquela postura irresponsável, ou vamos de fato querer nos comportarmos tal qual o nosso Pai nos fez a sua imagem e semelhança. E voltando, olhando lá para José, olhando para Davi, quanta coisa linda, quanto exemplo de vida nós podemos seguir, sabe? E eles venceram. E até hoje nós falamos neles, eles estão aí na galeria da fé. Esther também, que ficou órfã, né? E foi parar naquele palácio, tão jovenzinha, e aí foi chamada ali por Deus, escolhida para poder levar a salvação para o povo. Então, em todos os tropeços, em todos os sofrimentos, há algo mais para nós vivermos. Mas nós precisamos estar posicionados. Você agora está passando pelas suas lutas, pelas suas dores, pelos seus desafios, tal como eu estou, como tal todos nós estamos. O que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento, é a nossa fé, é nós, sabe, segurarmos firmemente as mãos de Jesus, sabe, querer segui-lo, crer. E sabe o que eu acho mais tremendo? Deus fala na Bíblia, se você não tem fé, peça. Lá em Filipenses, o querer e o realizar nem são nossos. Sabe, tudo vem de Deus. Ele nos deu tudo mastigadinho. Apesar de nós termos que fazer a nossa parte, sabe? A parte, até a nossa parte, em grande parte, está pronta. É só nós realmente querermos. Ou melhor, pedir a Ele que nós queiramos. Querer. Eu, quando atendia lá na clínica, né, como voluntário, eu falava para os pacientes, para os homens, né, eram homens de 18, 60 anos. Meus irmãos, você não quer? Peça ao Senhor para você querer, sabe? E orava com eles. Querer. Eu não quero. Eu não quero me alimentar saudavelmente, eu não quero fazer exercício físico, eu não quero beber a quantidade de água que eu preciso beber. Eu quero me divertir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero as coisas que não me tragam desconforto, porque a carne é assim, ela não quer, sabe, trabalho algum, é a natureza humana. Mas nós precisamos ir além das nossas vontades, sabe, dos mimos que nós queremos nos dar, porque nós temos muito mais, vencendo a nós mesmos, vencendo essas coisas que nos diminuem, que nos fazem ficar distantes de sermos parecidos com o nosso papai amado, sermos a imagem e semelhança dele.
E Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, Ele tem tudo de melhor para nós. Eu fico abismada com bilhões de pessoas sobre a face da terra. Nós oramos, perguntamos, nós pedimos socorro, nós conversamos com Ele nos ouve, sabe? Ele nos dá colo, Ele nos dá carinho. Amados, Ele nos dá tudo. O que cabe a nós é buscarmos esse relacionamento com Ele, é buscarmos conhecê-lo, é nos permitirmos sermos levados a esse conhecimento, esse entendimento de que nós somos muito mais do que esse corpo físico aqui, que Deus tem muito mais para cada um de nós. Muito, muito mais. Ele tem uma vida linda para cada um de nós. Mas nós precisamos urgentemente, sabe, querer conhecê-lo, querer conhecer a palavra de Deus. Ali está a vontade dele para as nossas vidas. Ali estão as promessas dele, sabe? Tá tudo ali mastigadinho para nós. Mas enquanto eu me comportar como alguém, né, sem lenço, sem documento, por aí pelo vento, né, deixar a vida me levar, a vida leva eu, e aí? Como diz a gíria, né, vai dar ruim. E aí eu vou me ver em apuros, sabe? Eu vou rodar e vou parar no mesmo lugar, ou então vou parar num lugar aí de aflição, de tristeza, de sofrimento, de abandono. E Deus tem muito mais para cada um de nós. Mas a primeira pessoa a crer isso aí tem que ser nós. E volto a dizer, não vamos crer na nossa própria força, porque o querer e o realizar, a fé, tudo vem de Deus. Nós viemos dele. E tudo vem dele. Tudo, amados. Então vamos refletir no dia de hoje. Vamos olhar para esses heróis da fé. E quando a nossa vida estiver puxada, estiver pesada, prensa. Ontem eu falei sobre Davi. Teve oportunidade de matar Saul, mas não. Ele preferiu obedecer, ele preferiu honrar. E deu tudo certo para Davi. Doeu? Mas não doeu para matar. Doeu para crescer. Então as dores nos vêm para o crescimento. Amém? Antes de você desligar e de nós orarmos, vai lá, compartilha, curta, deixe seu comentário, isso é importante, sabe? Para que essa mensagem chegue a outras pessoas que precisam ouvir, precisam ser resgatadas. Lá atrás de mim está o Rio da Vida. Foi uma profecia que foi feita para mim. Parece uma estrada, mas não é. É o Rio Dourado, que tem uma tradução linda. O Rio Dourado. Eu pintei, coloquei lá, para eu me lembrar sempre. Tanto as águas como o dourado, o ouro, tem uma simbologia linda. Não vou falar aqui agora, talvez em outro vídeo. Mas é que tá sobre a minha cabeça. Aí eu não tive como não falar. Um beijo no seu coração. Vamos orar? Papaizinho, mais uma vez eu quero apresentar a vida daqueles que estão aqui fazendo esse devocional, Deus, tirando um tempinho para estar contigo, Deus, para se irmanarem aqui comigo, com tantos outros em oração, Deus. Pai, contempla cada vida, Deus. Eu sei que o Senhor contempla, Deus. Seus olhos não se perdem de nenhum de nós, Pai. Mas dá-nos essa consciência, Deus. Dá-nos a gratidão de te reconhecer, Pai, como um Deus tão amoroso, Deus, que nos provê tudo do qual nós necessitamos, Deus. Coloque, Deus, gratidão nos nossos corações, Pai. O reconhecer que nós nada somos sem Ti, Deus. E que o Senhor é maravilhoso para nós, Pai. Pai, traga vida, Pai. Traga ânimo, renovo, Pai. Renova a fé, Pai, daquele que está ferido, daquele que está perdido, daquele que está em conflito, daquele que está desanimado, daquele que está desesperado, Deus, daquele que está abalado, Pai, está enlutado, Deus, foi traído, Deus, foi rejeitado, Senhor. Ou nem foi agora, mas a dor ainda está ali latente, batendo, Deus, trazendo dificuldades para a fé, Deus. O Senhor é um Deus curador, Pai. E o Senhor ouve as nossas orações, Deus. O Senhor tem o prazer, Pai, nos resgatar, nos libertar e nos aproximar cada vez mais de Ti, Deus. Nos ajude, Senhor. Papai, faça em nós o milagre necessário para que vençamos os dias maus, Pai, e cresçamos na estatura proposta por Ti para cada vida que aqui está, Deus. Te louvo, te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui de frente para essa tela, Pai. Eu não sou nada, Deus, mas contigo, Deus, eu posso sim, Deus, realizar a Tua vontade, o Teu querer, porque é uma honra, Deus. É inexplicável, Senhor. Toma-nos a todos, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Um beijo no seu coração
Até o próximo vídeo.